Saudações a todos, começando mais uma live aqui no canal Web Terapias. Hoje a live vai falar de um tema bem interessante sobre esse movimento popular que é capaz de levar multidões a uma avenida, a principal avenida de São Paulo, né, da capital paulista, que é a Avenida Paulista, e onde uma multidão se reuniu nesse domingo, dia 25 de fevereiro de 2024. Algo que surpreende pelos dias atuais, como as coisas estão indo. E o assunto, então, aborda justamente esses movimentos populares, uma manifestação em que há dois lados, né? Nós temos a esquerda e a direita. Essa manifestação, uma manifestação de direita, mas a esquerda, né, a extrema esquerda achou um momento muito perigoso, um momento muito mal de fazer essa manifestação, ficou com medo da proporção que ela podia se tornar, e foi uma semana muito estranha, onde tantas coisas aconteceram, coisas essas como, por exemplo, desde pedidos para não haver essa manifestação, que isso podia gerar problemas. Por exemplo, nesta manhã a previsão era de chuva e não choveu. Enfim, dezenas de coisas, né? Quem não se recorda, 2 semanas atrás houve a conversa em que torcidas de times de futebol estariam também na Avenida Paulista, isso poderia gerar um confronto, né? Até falei nisso domingo passado. Enfim, várias coisas acontecendo simultaneamente, uma guerra de narrativas muito poderosa, que tem muito a ver com tudo aquilo que a gente fala nas lives, né? Nesses momentos especiais que eu falo para vocês, abram seus olhos, prestem atenção nos movimentos, fiquem alertas com tudo que está acontecendo. E nesse domingo, então, depois de tantas coisas, culmina com uma manifestação extremamente gigante, algo que não se via praticamente desde 2016, algo que realmente tomou proporções que vocês verão aqui nas imagens. Hoje eu quero só fazer essa live meio rápida aqui, mostrando o que aconteceu e a repercussão disso, né? O que poderá se tornar tudo isso aí no decorrer dos próximos dias. Será que há alguma previsão? Era para ser uma manifestação pacífica e foi. Isso foi bem interessante, né? Tanto é que o cunho, né? O que eles falavam realmente sobre a manifestação era para ser justamente algo tranquilo, algo com ordem, algo com ato que fosse realmente pró-democracia. Então, dias antes, né, se tinha esse aviso aí, né? Gente, final da manifestação aqui, todo mundo já voltando para casa. Olha a limpeza que está essa avenida. Dá para acreditar que aqui passou milhares e milhares de pessoas, que isso aqui estava assim, intransitável. Ainda tem muitos patriotas por aqui, tá vendo? Mas o encanto é a limpeza. É o quanto o patriota é uma pessoa que tem uma cabeça diferente. Ele não destrói nada, ele só constrói. E foi uma manifestação simplesmente incrível, né? Se a gente parar para pensar pela movimentação de pessoas, toda essa proporção, sem incidentes, sem nada mais grave, não houve relatos de faixa como houveram em outras manifestações, né? Então foi uma coisa muito neutra, porém, entre aspas, né? Porque o momento que nós estamos vivendo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, são momentos muito estranhos, muito esquisitos. É óbvio que manifestações estão acontecendo no planeta inteiro, principalmente na Europa, né? Quem não viu aí, dá uma pesquisada na internet sobre as manifestações ali do agro, né? Da agropecuária europeia, italianos, alemães, franceses, holandeses, estão preocupados com toda essa agenda globalista sendo colocada e se manifestando, mas a grande mídia nacional pouco fala. Se você quiser informações como essa, buscar realmente as informações na informação descentralizada e distribuída, que são as meios sociais, né, das redes sociais, a própria internet. Não dá para ficar só engessado numa televisão, no rádio ou em jornais e outras coisas mais. Não, a informação hoje ela está sendo descentralizada, hoje não, já há alguns anos, e ela está sendo distribuída em várias bolhas. E é isso que está acontecendo literalmente no Brasil, 2 bolhas muito grandes aí, uma bolha da esquerda, do progressismo, uma bolha em que se fala de assuntos ligados à agenda com extrema naturalidade, tanto é que vocês podem ver que o uso de pronome neutro e outras coisas mais gera
uma nova tendência, né, na política brasileira, e isso movimenta a sociedade, né? A própria questão aí das minorias e outras cositas más, né? As vítimas da sociedade, então tudo gerando uma coisa meio esquisita, né? Porque nós temos, do outro lado, uma boa parte da população que não aceita dessa forma, uma população mais conservadora, uma população que está mais preocupada, e parece que uma bolha não conversa com a outra, né? A outra bolha é a bolha aí do conservadorismo. Dizem que é a bolha dos bolsonaristas, eu não acredito que seja esse nome, mas sim a bolha dos conservadores, porque é assim que é formada a sociedade brasileira, uma sociedade cristã, uma sociedade com valores ligados à família, a questão, né, muito importante do respeito ao outro e tudo mais. Né, a gente vê que essa bolha é tão profunda, em que você chega ao ponto da divisão religiosa. Né? Você tem lá, por exemplo, uma declaração do representante principal do povo, né? Se de repente ele chegar e falar, em pleno evento ali na África, que é a favor de um grupo e contra o outro. E essa declaração internacional é uma declaração muito forte. O próprio governo de Israel fala que ele se tornou uma pessoa não grata, ou seja, ele não é bem-vindo ao território. Então, olha que complicação diplomática tão grande que se causou, e é algo que a gente vê que tem uma polaridade muito grande, e isso realmente chegou num ponto em que as pessoas ficaram divididas, porque uma minoria aprova um lado e a maioria aprova outro. E essa manifestação que aconteceu na Paulista, por incrível que pareça, ela tem um lado, né, muito claro, muito explícito, e é uma das poucas expressões que estão acontecendo ultimamente de multidão, além das redes sociais, mas assim, digamos, de multidão orgânica mesmo, de pessoas se manifestando. Isso é uma coisa incrível, porque desde o começo do ano passado, né, que depois houve aquele evento do dia 8, se tem um povo triste, um povo com medo, um povo assustado, um povo que está com medo, não tem outra palavra. E de repente uma explosão de força, uma explosão, como se pode dizer, uma explosão de vida de novo, né? De pessoas que estão buscando uma verdade, buscando pôr realmente essa maioria, né? Essa questão dos valores em pauta, não os outros valores que o progressismo traz. É incrível, mas você tem que prestar atenção nesses movimentos. Se você fala que hoje a política não tem nada a ver, você está completamente enganado, porque claramente está acontecendo uma situação diferente, claramente. E aí então nós temos uma semana que ela vem com diversas coisas acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Hoje eu vou falar particularmente no Brasil, por causa desse evento da Paulista, mas se der certo, semana que vem vou falar o que aconteceu no mundo, que é também assustador. Nós temos aí, por exemplo, uma ordem dada, né? Não cobrir o que aconteceu na Paulista. Vocês sabem que a mídia, ela é o quarto poder. Numa guerra híbrida de quinta geração, a mídia faz um papel muito importante. Verdadeiros ataques coordenados, ataques esses que não vão acontecer uma destruição material, mas é um ataque que ocorre manipulações psicológicas, né, que é a Psycho-Ops, né, que eu sempre falo aqui, a guerra psicológica, né, operações psicológicas. É incrível, né, porque todos aqueles conceitos que eu passo para vocês estão acontecendo diante de nós. O que nós temos aí, né, foi assim, um caos total, e a oposição com medo, né, realmente de que ia acontecer essa manifestação, sabia que seria grande, e foi, né, e começa um dia muito quente, um dia extremamente quente. Nós temos um jornalista português, que é o Sérgio Tavares. Ele faz matérias muito ligadas aí a explicar essa questão da nova ordem, da Agenda 2030, né? Ele estava em Davos também mostrando as informações. Ele inclusive entrevistou o Bolsonaro, né? Uma entrevista aí que rodou o mundo. Então o Sérgio Tavares veio ao Brasil, e é incrível, né, que ao chegar no Brasil, o que ocorre com o Sérgio Tavares? Né? Ele é retido, todo mundo desce do avião, sai do aeroporto, e ele ficou e não sabia o que estava acontecendo. Depois ele foi liberado, mas é estranho porque uma pessoa da mídia internacional vem ao Brasil para cobrir o que está acontecendo, a questão de liberdades, essa questão de excesso de poder, e de repente ele é detido, né? Uma estratégia bem interessante, né? Se o sistema não quer mostrar que está fazendo
abusos, por que realmente então acontece isso, né? É complicado. Bom dia a todos, eu venho informar que estou neste momento retido no aeroporto, tenho o meu passaporte apreendido, não tenho autorização para entrar, todos os outros cidadãos que vieram nos outros voos todos entraram, o meu passaporte está na Polícia Federal, eles dizem que querem me questionar, eu vim apenas tirar imagens do evento de Bolsonaro para mostrar ao mundo esta manifestação pela democracia grande. Depois alegaram um monte de coisa lá, que foi sorteado, depois cada mídia fala uma coisa, outros falaram que é porque ele entrou com a ideia de trabalho e tinha que justificar. O que acontece 8 horas da manhã na Paulista? 8 horas da manhã você tem essa multidão já começando a se formar. Tá chegando, o pessoal tá chegando, tá cedo aí. Você tem 9 horas da manhã, 9h15. Novas pessoas aí, 9h15 da manhã. Isso porque falaram tanta coisa aí, né? Que a manifestação não ia ter, haveria risco de muito. Dá uma olhada como estava 11h30 da manhã. 11h30 da manhã. E olha só como é que já está aqui a Avenida Paulista. 11h30 da manhã. Lembrando que a manifestação, o evento está marcado para as 15 horas. Alô, Brasil! Alô, Brasil! Olha aqui, mas quem que seria a estrela principal se não o próprio povo? Ao contrário do que muitas mídias falam, porque o Bolsonaro é gigante. Não, o povo é gigante. É isso que as pessoas precisam entender, o poder que elas têm. Pensarem nas coisas certas, pensarem no que é certo, serem respeitadas. É o caminho da democracia que se fala tanto, é justamente isso. Era aquela senhora, né? O pessoal até brinca, fala que é a vovó da Bíblia, não sei se vocês lembram. A vovó da Bíblia estava lá. Olha ela. Aqui, ó, pessoal, a vovozinha que foi presa, condenada, ficou 120 dias na cadeia. Então essa senhora aí, né? A vovozinha da Bíblia. Aqui, ó. Aí, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Símbolo é quem desmente toda essa narrativa de que, em havendo um golpe, ela seria Irmã Hilda iria assumir a presidência da República no lugar de Jair Bolsonaro. Então ela que passava as madrugadas e os dias orando, dando voltas no QG, como nos muros de Jericó, né? Com essa Bíblia aqui, com essa... Talvez as pessoas, no geral, não estão cientes, né, de tudo que está acontecendo. Existe um discurso midiático muito forte. Quando se fala discurso midiático, para quem não entende, é uma mídia falando sempre o mesmo assunto. O antigo governo de Bolsonaro sempre foi perseguição total, falaram tanta coisa dele. Vai embora, né? Quem conhece a Paulista sabe muito bem o tamanho que é a Avenida Paulista e o quanto ela está cheia. Pode ver que ele vai ali desde a Consolação, onde tem lá o Burger King ali, né? E vai até o final, ele tem outro shopping lá do outro lado. Até o Paraíso ali praticamente. Então, quem conhece a Paulista sabe o que eu estou falando. E qual foi o motivo de tantas pessoas lá? É realmente essa situação de extrema pressão que o povo está vivendo. Quem duvida é porque não foi ao mercado ainda ver o preço das coisas, não percebeu como aumentou a criminalidade, não percebeu como a vida está pesada, não percebeu como está difícil exercer algumas atividades, não percebeu como os impostos estão altos e não percebeu que parece que não tem nada acontecendo, né, da administração do país.
tem nada de novo. Simplesmente vivemos um dia atrás do outro, com imposições e coisas muito estranhas. E eu já tinha alertado que um sistema, ele nunca acorda de manhã e fala, a partir de hoje vai acontecer isso. Não, isso aí vem aos poucos, né? Então, o dia de hoje ele mostra claramente que boa parte da população não está de acordo. E isso é um fato muito sério, muito importante, porque provavelmente, né, a boa parte da mídia aí não falará dessa maneira. Essa aqui, ó, uma foto que marcou muito esse domingo. Estão vendo a imagem aí? Desculpe, né? Sorry. Tem lá uma bandeira que vai totalmente oposto ao que o representante falou, né? Ou do que ele apoia, né? E é estranho, porque numa democracia, se você tem um líder de uma nação, escolhido ali na nação, ele teoricamente ele representa essa nação. Ou será que eu estou errado, né? A lógica é essa, né? Foi escolhido, ele está lá, está representando, ele representa a maioria. Se a maioria é a favor de Israel, como ele vai lá e fala uma outra coisa? Ideologias, porque as ideologias são diferentes. Se a ideologia do povo é uma, a ideologia dele é outra. É muito esquisito, né? Discurso muito contundente que a gente tem da Michelle, né, que aproveitando esse lado religioso, né, que muita gente se incomoda quando se fala do lado religioso. É lógico que eu não vou colocar todo aqui, estou colocando um trechinho. Lembra dos altares que foram levantados para adorar o teu nome e dizer que o Senhor é o Senhor do Brasil, somente o Senhor é o Rei dos Reis. E não há portas do inferno que se prevalecerão na nossa nação. Eu louvo o teu nome e te agradeço, Pai. Peço que os teus olhos estejam sobre as nossas vidas e aqui a tua verdadeira Shalom esteja dentro dos muros de Israel. Nós abençoamos o Brasil. Nós abençoamos Israel, em nome de Jesus, amém, aleluia. É um discurso muito forte, né? E tem a ver, né, com boa parte da população brasileira, já que o Brasil, além de ser um dos países com o maior número de católicos, também é um país com o maior número de evangélicos no planeta, né, se não me engano. Então, por quê? É um país de 220 milhões de habitantes, então tudo é grande, né? Tudo são muitos. Então é um país cristão, basicamente, a ideia é o cristianismo, né? Quando você tem um outro discurso como esse aqui do Nicolas, que até é a própria capa do vídeo, né? A gente começa a repensar, porque é um pouco da história que eu falo para vocês. Os países que eu conheci, que entraram em regimes extremamente ditatoriais, né? Sempre o povo conta que começou aos poucos, sem perceberem. Ou seja, se nós temos aí um antissemitismo muito forte sendo feito, uma divisão do povo acontecendo, um discurso midiático a favor de um regime, praticamente rumando para uma coisa muito dantesca. É só você olhar a história. Será que é difícil de entender isso? Né? Será que o povo já percebeu? É só pegar os livrinhos de história. Como começou o tal regime? Então vê lá atrás o que tem, ainda da história que guardaram. Tem sempre historiadores que sobrevivem para contar ou que fogem do regime para poder contar. Então nós temos a capa, né, que eu coloquei. Essa vovó, né, essa nona aqui, que ela escreve isso aqui, ó, que é a própria capa. Dá uma lida aí, olha que interessante. Lucas e Ian, a vovó está aqui por vocês. Aí, né, você olha um negócio desse, muita gente não consegue imaginar a profundidade numa frase dessa. Percebe como é família? A vovó está por vocês. É uma família falando. Hoje nós estamos dando um recado a muitas pessoas
de que homens e mulheres com coração verde e amarelo não desistirão do nosso país. Talvez nós não veremos o Brasil prometido, mas os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, verão um Brasil novamente verde e amarelo. O nosso inimigo ficou 12 anos, persona não grata, tentando a presidência da República, e ele conseguiu depois de 12 anos. Nós não temos o direito de ter menos persistência do que o nosso inimigo. Forte discurso, né? Você imagina, de repente, demorar algumas décadas para voltar ao normal? Nós temos, então, a atração, né? A pessoa que falou que realmente ia unir todo mundo, né? Nesse dia 25, lá em São Paulo, na Paulista, com o objetivo de fazer um ato democrático e se defender. Se defender do quê? Então, se você tem algo muito grande, assim, vamos dizer, se é algo muito grande, mexendo com tudo na sua, onde você está, não tem como não precisa nem falar o que é esse negócio muito grande, todo mundo está vendo. Esse povo brasileiro não merece estar vivendo por esse momento, onde tão pouquíssimos, causam tão males a todos nós. Nós sabemos que o mal não é eterno, mas lá, na caixa de ferramenta, que é a Bíblia brasileira, que é a Bíblia cristã, está escrito que nós devemos fazer tudo o que está ao nosso alcance. Quando não mais for possível, entreguemos na mão de Deus. Nós ainda podemos fazer muito pela nossa pátria. A liberdade é um bem maior, mas ao longo dos meus 4 anos de presidente da República, nós aprendemos que esse bem não é pétreo, não é eterno. Como um grande amor, todos os dias você tem que se preocupar com a sua liberdade. Isso muito forte, vocês ouviram aí? O que será que acontecerá? Que vem pela frente? Aí vem as narrativas, né? Olha essa aqui que legal. Essa narrativa aqui, ó. O Bolsonaro quer sequestrar a oposição. Que maravilha, né? Aí é fácil, é só conversar com o pessoal, fala, pega a oposição, faz um ato então na Paulista e coloca a mesma quantidade de pessoas. Fala que realmente existem pessoas que precisam se manifestar. Tem uma oposição que precisa manifestar, que é contra então o que aconteceu hoje na Paulista. Então pega essa oposição, vai lá. O progressismo, né? Defende tudo que está acontecendo lá de boa, defende os impostos altos, defende que está tudo normal. Pode ir lá, fica à vontade. Junta tudo isso daí. Será que consegue? Algumas pessoas da esquerda, por que pareça, apoiando essa manifestação aí, né? Apoiando essa manifestação, por que pareça. Por quê? Já perceberam que o negócio está totalmente esquisito. Esquerdistas raízes ainda, hein? Viram que o negócio não está justo. A coisa está muito estranha. A esquerda vive numa bolha também, como eu comentei aqui. Uma bolha em que o que eles precisam, ele, né, infelizmente, gosta da coisa desse jeito, das pessoas desunidas, aquele discurso famoso, nós e ele. É o que o progressismo faz, divide minorias, divide por gênero, divide por gosto, divide por não sei o que, por cor, por tudo quanto é coisa, porque gosta de macarrão, porque gosta de feijão, porque gosta de guaraná, porque gosta de cerveja, tudo é dividido. Nós vivemos numa sociedade que todo mundo vive junto. Aí vem um sistema que divide todo mundo falando que vai cuidar deles. Inclusive divide essas pessoas da própria família e divide entre eles também, né? Na parte física, literalmente, quando tem uma geração. E aí nós temos então um povo que bate palma para isso, né? A bolha, ela não imagina isso que aconteceu na Paulista. Vocês vão ver um monte de coisas, vão comentar com as pessoas, vai pôr o vídeo e falar, ó, que legal, aconteceu isso na Paulista, olha lá, tá lá as imagens. Aí vai ter uma mídia esquerdista que vai falar assim, olha, apenas 30 pessoas estiveram na Paulista. Aí aquilo lá é jogo de imagem, Photoshop.
Aí, ó, falou lá o fascista, falou o Geno não sei das quantas, falou o Bozo. Não, é orgânico. Não é aquela coisa que vem um artista lá e toca uma musiquinha e todo mundo bate palma. Não é comício, não é showmício, não teve mortadela, não teve bolo, não teve nada. O povo foi lá por livre e espontânea vontade se manifestar. É uma característica do povo conservador. É um movimento bolsonarista? É, mas tem muito mais profundo do que isso. É um movimento também de insatisfação, quando você tem outras pessoas de outros setores, como está escrito aí, que o Bolsonaro quer sequestrar a oposição. Esse pessoal da bolha, ele não consegue ver isso. Você não consegue conversar com eles, porque a doutrinação por lavagem cerebral é achar que um sistema que deu errado em todos os países que foi implantado, de repente vai dar certo. É igual uma menina que foi lá para Cuba, e tem um vídeo dela na internet, você pode até pesquisar. De repente ela está justificando porque em Cuba tem telefone velho, tem telefone antigo. Aí ela fala, não, porque é vintage, porque eles gostam de coisas clássicas. E aí depois ela quis associar um logotipo, né, com uma propaganda. Não, o logotipo de uma marca, ele vai ter uma coisa vintage. Né? Você pega ali marcas antigas. Muitas vezes o logotipo é antigo, mas ela está vinculada a um produto novo. Não, aí a pessoa estava tentando justificar porque a mulher foi com ela e não comeu no restaurante, só ela comeu no restaurante. Justificar porque não tinha internet. Justificar tudo que estava errado, achando que estava tudo normal. Mas não vai morar lá. Né? Então apoia um sistema que eles não vão morar lá. Você nunca vê uma pessoa falar, não, eu me mudei. Não, eles mudam para Califórnia, Estados Unidos, mudam para países chiques, vão para a Europa. Tem pessoas até que elas vêm de vez em quando, né? Atravessa o Atlântico, vem no Brasil, faz a propagandinha, ilude os jovens, depois volta novamente na bolha dela lá fora. Então, nós estamos vivendo essa situação. Vira bomba, a casa virou uma confusão. E por mais que você fale, as pessoas não acreditam, né? Uma parte aí acha que não. O que tem nesse sistema aí, né? O paizinho aí que ele consegue fazer? Quais são as coisas que aconteceram no governo? O que tem? Pode colocar, de repente, se você é simpatizante, coloca aí, não, olha, em 2023 aconteceu isso, melhorou tal coisa, né? Tivemos investimentos na educação, no saneamento básico, na qualidade de vida, na segurança, né? Segurança, então nem se fala. Num presídio de segurança máxima fugiram 2. Então tá tudo beleza. Na saúde, né? Nós melhoramos a qualidade de vida, diminuiu impostos, ou os impostos que estão sendo cobrados estão retornando para as pessoas. Não tem nada disso. Não tem assim uma coisa. O que faz justificar essa paixão pela esquerda? É justamente essas picuinhas, essa briga que toda vez que o sujeito lá abre a boca, tem que falar do Bolsonaro, tem que falar não sei do que. Toda vez é assim. Agora vamos criticar um país, vamos criticar não sei o que, vamos criticar um regime, vamos criticar uma religião, vai criticar não sei o que. Sempre tem uma polêmica, sempre uma cortina de fumaça que é uma estratégia, né, de operações especiais, sempre dessa forma. E assim tudo está acontecendo e nada está acontecendo. Porque se você parar para pensar, dependente qual é a sua ideologia, você vê que não tem nada acontecendo. São só notícias, vai prender, porque hoje vai prender. Eu pus o vídeo aqui, a mulher falando, eles fugiram de lancha, os Bolsonaros fugiram de lancha, de barco. Até pus uma foto imaginando Missão Impossível, 007. Então é assim, o dia inteiro, você liga a internet, você liga a televisão, você liga a rádio, você só escuta besteira o dia inteiro. Aí vem os especialistas que não tem nome, vem os cientistas que não tem nome, os cientistas políticos que não tem nome. Dizem, falaram, fontes, né? E vai. E não se tem mais nada de coisas acontecendo, não tem um plano, não tem... Cadê o pessoal da Carta da Democracia? Não estão falando também. Bom, mas eles falaram que o Brasil ia ficar ótimo, cadê? Tá tudo muito estranho. E é isso que as pessoas não estão prestando atenção. Jogos de operações especiais acontecendo toda hora. Cortinas de fumaça toda hora. Então, pessoal, tem que ficar muito esperto, muito atento. Eu acho que os sintomas estão muito claros. Coisas caras, inflação que parece que não existe, mas está acontecendo, o poder de compra cada vez menor, a liberdade de expressão cada vez menor, né? Você não pode falar nada, e as coisas acontecendo dessa situação. Então, chega um momento que as pessoas explodem, e a gente vê isso acontecendo na Paulista. Não é ter lado, é só ter lógica. Essa é a diferença que as pessoas precisam entender. O que está acontecendo, que movimento é esse que está acontecendo.
Então, aproveitando essa questão aí de sequestro da oposição, eu convido a entenderem a Nash. Nash foi prêmio Nobel em 84 de matemática e economia. Ele tem uma equação que chama equilíbrio de Nash. Depois vocês pesquisem na internet e dá um Google aí. É uma coisa que a gente estuda muito em pesquisas. Ele foi um matemático norte-americano, chama John Nash. Dá uma procurada aí. E numa das teorias que ele fez, ele fala que o modelo matemático de Nash, ele fala o quê? Que é uma situação que um jogo está envolvendo 2 ou mais jogadores, nenhum dos jogadores tem a ganhar alterando sua forma sozinho. Ele só vai ganhar quando ele alterar tudo. Então, ou seja, os ganhos têm que ser feitos entre os indivíduos participantes mudando suas estratégias. Então aquela coisa, né? Tudo vai virar muito estático. A direita continua assim, a esquerda do outro jeito, nada muda. Isso é muito interessante, isso é utilizado por grandes corporações para manter estruturas. Quer dizer, finge que mexe aqui, mas o sistema continua igual, tá entendendo? Dá uma pesquisada depois, pega equilíbrio de Nash, e aí vocês ficarão surpresos, porque imagina se essa teoria é aplicada numa cidade, como seria? O equilíbrio de Nash ele vai muito profundamente, vai até para jogos, investimentos, né? Se torna hoje, na minha opinião, muito mais do que uma teoria, até uma lei. Então, se em 2 jogadores, os 2 estão lá com as mesmas estratégias, mas só um altera, o jogo continua igual. Mas se os 2 alteram, aí a tendência de mudar é grande. Por que eu estou falando isso? Porque se nós temos então bolsonaristas, né? Pessoal conservador também bem no apoio desse pessoal isento, né? Então você tem uma mudança de das etapas, mas são 3, né? Esquerda, direita e centro, mudando a estratégia. Pesquise sobre isso, é bem interessante, vocês ficarão assim surpresos. É isso, pessoal. Aí teve um momento especial, um momento do hino, que eu vou colocar aqui no final, mas eu acho que, e eu acredito que uma das coisas que podem ser mudadas, né, pensando nessa teoria de Nash, é que talvez um lado já mudou, o outro sabe disso, vai mudar também, e o outro lado provavelmente não vai mais atacá-lo diretamente, porque parece que quanto mais ataca, ele mais fortalece. Mas eu acredito que vai atacar aqui redes sociais. Eu acho que haverão mais restrições em redes sociais, para que notícias como essas não passem mais, para que comece realmente com aquela lá, painho pede para tudo ficar em silêncio, para não manifestar nada. Tudo pode ser, ninguém sabe, tudo é uma loucura, pode ser amanhã todo mundo vai ter problemas aí, né? Não sei, é assim, né? São coisas muito estranhas. A gente vai ficar com probabilidades, mas é bom prestar atenção nos detalhes e nas conversas, nas narrativas e tudo mais, e principalmente no seu cotidiano. Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários agora com vocês. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui conosco. Vou deixar aqui uma imagem aérea, né, da Avenida Paulista lotada. Essa imagem foi de helicóptero, então dá uma olhada como que estava lá. É isso aí, né? Viram aí que interessante? E eu vou colocar então uma coisa para vocês prestarem um pouco atenção, né? Quem é patriota aí, quem ama o país, um momento aí que emociona bastante, né? Então vou colocar aqui para vocês. É isso aí, pessoal. Agradeço a participação de todos vocês. Desculpe do horário.
Foi um dia bem corrido, aliás, é uma semana bem corrida, como será a semana que vem também, semana bissexta, né? Tem um dia a mais ainda do mês, vamos ver o que vai dar. Honrar a todos, arrivederci e boa semana para todos vocês. Tchau.